Glória a Deus, santo é o Senhor. Deus seja em eterno glorificado. Amém e amém. Glória ao nome santo do nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. Aquele que deu a vida por nós e que no momento em que nós mais estávamos atolados no pecado, Ele apareceu, irmãos, vindo do Pai, nasceu no ventre de uma virgem, para cumprir a missão que lhe foi ortogada. Uma missão que nenhum outro homem poderia cumprir, só Ele. Único, unigênito Filho de Deus, o verdadeiro homem e também o verdadeiro Deus, a quem nós devemos a glória e o louvor em eterno. Gostaria de dar um ósculo santo para todos os ouvintes do canal. E o assunto que eu quero tratar hoje aqui, irmãos, é um assunto de grande importância. Todos os assuntos das coisas de Deus são de grande importância. Muitas das vezes alguém acha que é repetitivo, irmãos, mas nós precisamos estarmos sempre ligados na comunhão com Deus para podermos estar preparados para aquele dia que está chegando. Nós vemos a terra, irmãos, está gemendo com dores de parto. Nós estamos vendo que o que está acontecendo no mundo, de uma forma geral, é cumprimento da palavra de Deus e nós não podemos impedir. Porém, podemos orar para que o Senhor dê mais algum tempo para nós podermos propagar mais o Evangelho, irmãos, que é a necessidade. E muitos estão desapercebidos, estão dormindo. Muitos têm as escrituras na sua mão, irmãos, e não estão entendendo o que está escrito. Vamos examinar as escrituras para que nós não caiamos em nenhum erro, irmãos, fatal. Que nós não venhamos cair em alguma coisa que possa prejudicar a nossa alma. Irmãos, me julguem como vocês quiserem, eu não quero mal de ninguém. Se eu estou falando isso aqui agora é porque eu senti no meu coração. Não estou desejando o mal, nem de nenhuma denominação, nem de nenhum irmão, e nem estou me justificando. Eu estou apenas querendo que você não se perca, por causa da palavra que sair da sua boca, irmão, ou de alguma coisa que você fazer, que você pensa, isso não é pecado, eu vou fazer. Irmãos, cuidado. Às vezes tem coisas que você pensa que não é e pode levar você à condenação. E nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca, irmão. Vejamos uma coisa aqui, irmãos, em aos Romanos, capítulo 12. Os irmãos, por favor, peguem as suas escrituras. Em aos Romanos, capítulo 12. Agora nós vamos fazer a leitura, irmãos, no versículo 14, um versículo só. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Presta atenção, eu vou repetir. 12 de aos Romanos, versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Prestou atenção? Mas o que o irmão vai pregar com esse versículo? Isso aqui, irmãos, é o que muitos não estão fazendo. Abençoar uma pessoa, irmãos, não é só você dizer para ela Deus abençoe. É você pedir a Deus que tenha misericórdia daquela alma, se ainda resta esperança. É você não denegrir a imagem de ninguém. É você aconselhar aquele que você acha ou que você vê que está em algum erro com o amor. Porque, irmãos, não adianta nós falarmos da nossa boca para fora. Nós temos que realmente demonstrar aquilo que nós estamos falando.
Porque senão muitos estão indo em igreja e não perdem cultos e tudo. Mas, irmão, às vezes não poderão nem entrar no céu. Porque não estão prestando atenção no que está escrito. Não são ensinados, irmãos. Se você deseja algum mal para o teu irmão, você já está fora da palavra de Deus. Se você vê o teu irmão em algum erro, e você aponta para ele e fala do erro dele para ele, também você está contra a palavra de Deus. Por isso, irmãos, às vezes é melhor nós estarmos calados. E aquele irmão, Deus sabe o que vai fazer com ele. Você viu aquilo que aconteceu? Está nas mãos de Deus. Deus proverá o cordeiro. Ah, mas aquele irmão, será que vai se salvar? Isso não compete a mim. Será que ele vai para o inferno? Não compete a minha pessoa. Não ponha a tua mão naquilo que não te pertence. A alma do teu irmão não pertence para você, irmão. Se você puder falar uma palavra amiga, fale. Mas se você não puder, não fale nada. Guarde o que você pensa com você. Se alguém está dando um conselho, ainda que você ache que esse conselho não é correto, presta atenção. Veja se esse conselho que eu estou dando aqui é correto. Examine você mesmo. Foi Paulo, o apóstolo, que escreveu para os romanos, no capítulo 12, no versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Irmão, desejar ou dizer que alguém vai para o inferno, isso não é uma maldição, irmão? Quem é você que julga o servo alheio? Ah, mas ele fez isso, ela fez aquilo. Isso não é problema seu, faça você a tua parte. Você não tem que querer fazer, presta atenção no que eu estou falando, querer condenar. Não lhe foi dado este compromisso de absolver e nem de condenar. Nós podemos ajudar. Quando for para nós ajudarmos alguém, nós temos esta condição de ajudar. Temos porque Cristo nos deu essa condição. O Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, fez uma parábola do samaritano, a qual estava descendo para em sentido Jericó. Deus já me deu de estar em Jericó, irmãos, por misericórdia. Realmente tem que descer. Logicamente que naquela época deveria ser muito difícil a caminhada. Hoje tem rodovias e tudo. Vejamos, irmãos, que no caminho aquele samaritano, aquele homem que descia para Jericó, perdoem, irmãos, se eu falei samaritano, foi um pequeno erro. Nós não somos perfeitos. Aquele homem que descia para Jericó foi apanhado por salteadores. Bateram, jogaram ele lá. Diz a palavra que ele ficou meio morto, quer dizer, desacordado, como se estivesse morrendo. Passou um sacerdote, olhou para ele. Sacerdote, irmão, era uma responsabilidade que tinha que mostrar o amor, mas fez de conta que nem viu. Passou um levita. O levita, irmãos, também é da linha sacerdotal. Também não fez de conta que nem viu. E passou um samaritano. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus. Embora estivessem no mesmo território, mas eles eram pessoas que, devido à mistura da sua raça com outras, eu falei raça porque era mesmo pessoas que se misturaram com pessoas de outras nações. Quando houve guerras, houve uma mistura. Então, a cidade de Samaria foi uma cidade que trouxe algum problema, principalmente quando houve a divisão das 12 tribos, irmãos. Ficou
10 tribos de um lado e 2 tribos no reino davídico, de Davi. Depois unificou tudo. Não vou entrar nesses detalhes, irmãos. Porém, mesmo assim, havia aquela rivalidade entre os samaritanos e os judeus que não eram samaritanos. Então, um samaritano que eles achavam que eram pecadores, que eles achavam, os judeus não se comunicavam com eles. Não tinham eles como pessoas puras da linhagem judaica. Não estou julgando, mas é o que está escrito, irmãos. Não tenho nada contra nenhuma raça. Muito pelo contrário, eu amo judeus, amo todos. Nós não estamos aqui fazendo nenhum preconceito, pelo amor de Deus, mesmo porque eu também tenho alguma descendência. Descobri aqui, né, dos judeus marranos, que muitos portugueses eram judeus marranos, que moravam na região do norte lá. Eu tenho cidadania europeia e brasileira. Isso é uma coisa particular, mas eu estou explicando aqui para os irmãos entenderem que eu não estou aqui pregando nenhum preconceito de nada. Apenas estou pregando o que está escrito. Eles não se conversavam. E o samaritano, quando viu aquele homem lá jogado, ele podia passar e ir embora, irmão. Como diz, eu não tenho compromisso com nada, ainda sou samaritano. Mas não foi isso que ele fez. Ele foi até lá, colocou azeite, colocou vinho, que o azeite servia para ungir a pessoa, as feridas, o vinho era para esterilizar. E depois foi até uma estalagem, uma hospedagem, chamou o dono daquela hospedagem. Perdoa, irmão, estou com uma alergia muito forte. Chamou o dono daquela hospedagem, irmãos, e falou para ele: olha, cuida desse cidadão aqui. Quando eu voltar, eu te pagarei. Irmãos, vejamos, ele não sabia nem quem era o homem. Mas ele não quis saber quem era o homem. Ele olhou para a situação que aquele homem estava. Irmãos, vamos meditar nisso? Vale a pena nós... Isso aqui é para todos. Não estou fazendo exclusivamente para um nem para dois. Inclusive para mim. Vale a pena nós falarmos: ah, aquele lá já vai para o inferno. Aquela outra lá já está perdida, que não está mais aqui, aconteceu aquilo outro, escorregou, vai para o inferno. Os irmãos acham que isso é construtivo? Dizer eu perdoo é construtivo, nós perdoamos é construtivo. Agora dizer esse daí vai para o inferno, você acha que é construtivo? Se fosse alguém da tua família. Por isso que eu aconselho nós não falarmos, irmão. Por isso que eu aconselho, pelo amor do Eterno, não fale, mesmo que você veja a pessoa numa condição que não pode estar naquela condição. Você não fala, porque aquela pessoa, de uma noite para o dia, Deus pode ter misericórdia dela, sim. Ah, Deus nunca vai ter misericórdia. Como que não? Você não sabe, você não conhece o relacionamento espiritual daquela alma com Deus. Então é melhor você se calar, porque... com o mesmo peso que você está pesando aquela pessoa, você pode ser pesado. E se você ficar calado, você está isento. Você não falou nada. Você pode até pensar, mas não põe a tua opinião, não dê a tua opinião. Quantos que já deram opinião, até a meu respeito, infelizmente hoje estão piores. E eu tenho misericórdia deles. Tenho, não guardo mágoa. Poder dizer, tá vendo? Falou e agora tá pagando o mesmo preço. Não, irmão, se eu souber... Irmão, por quê? Se eu fui desprezado, eu não quero que o outro seja. Mesmo que tenha evidências que aquela pessoa foi... por que ela está sendo desprezada, para mim não interessa. Para mim me interessa ser cristão.
cristão, imagine se todos os apóstolos souberam que Pedro negou o Senhor Jesus. Irmão, imagine se no momento daquele eles não quisessem mais Pedro junto com eles. Irmãos, tenhamos muito cuidado. Muitos serão pegos numa grande laçada por causa disso, irmãos. Por isso que o adversário, ele arma esse tipo de coisa, para a pessoa falar mesmo. E nós temos que ter cuidado. Se alguém está falando que é bom, irmão, deixa falar. Mesmo que aquela pessoa você acha que não está certa, deixa ele falar. Ele está falando que é bom, irmão. Está pregando o evangelho, está dizendo que Deus pode perdoar. Quem somos nós para dizer que não, irmão? Agora você prefere lançar uma maldição sobre o teu irmão. Olha, irmão, essa maldição que você lança sobre o teu irmão, Deus pode ter misericórdia desse teu irmão e essa maldição cair lá na tua geração. E aí, como é que fica? Como é que você vai fazer, irmão? Isso eu já vi. Irmãos batendo no peito, porque eu e a minha família, porque nós somos isso, porque nós somos aquilo. Vai ver como está a família daquela pessoa agora. Que Deus tenha misericórdia, irmão. Cada um de nós temos uma cruz para nós carregar e eu não estou julgando o irmão também, porque eu quero o bem dele. Mas o que me dá tristeza, irmãos, é pessoas que conhecem, sabem e não fazem. Ou talvez nem leem a Bíblia. Porque alguém diz assim, nós não precisamos estudar a Bíblia. Irmão, para mim pregar a palavra, Deus pode me dar a palavra a hora que Ele quiser. Ele pode me colocar uma palavra em frente. É uma coisa. Mas eu tenho que também conhecer um pouco do que está escrito. Mesmo que eu não saiba ler, eu tenho que perguntar. Não é vergonha. Eu tenho que estar um pouco apto para me conhecer. Os apóstolos, era o Espírito Santo que guiava eles. Nós também. Mas Paulo, era o Espírito Santo que guiava ele. Mas veja como Paulo escreveu mais epístola que todos os outros apóstolos. Por quê? Porque Paulo tinha um pouco mais de conhecimento. Isso não fez com que Paulo fosse maior e nem menor, porque o Senhor considerou todos iguais. Então tenhamos cuidado, irmãos. Você tem na tua mão as Escrituras, examine-a. Começa lá, começa no Novo Testamento, lá em Mateus. Tem muita gente que pensa, não, Deus tem que revelar tudo. Não é assim não, irmão. Você tem que entender que precisa mesmo você procurar entender os versículos, o que significa. Irmão, eu perguntei para uma pessoa, se eu perguntar, perdoe. Eu acho que até perguntei mesmo, eu não me lembro agora. Perdoe, irmãos, eu não posso afirmar uma coisa que eu não estou lembrando, mas vamos dizer que eu tivesse perguntado, vai. Não estou mentindo, que às vezes a mente da gente falha, principalmente eu que tenho algumas dificuldades, enfim. Mas quando se fala das coisas de Deus, as coisas esclarecem a minha mente. Quero dizer para os irmãos, imagine, cheguei para uma pessoa, cheguei a perguntar sim, eu não lembro quem, eu não posso afirmar. O que significa fariseu? Mas o que tem isso a ver com a minha salvação? Não tem nada a ver com a sua salvação, mas você não sabe o que é. Então quer dizer, você não tem conhecimento nem do que é ser um fariseu. Quer dizer que se você chamar alguém de fariseu, você não sabe que você está chamando ele. Fariseus eram uma determinada classe de religiosos que se achavam separados e exclusivos. Certo, irmãos? E a eles cabia a função de cuidar da sinagoga. Eles eram fariseus. Eles estudavam a lei e tinham a lei de Moisés e se achavam exclusivos. E eles criam na ressurreição. E os saduceus também eram homens que dedicavam-se ao estudo das escrituras da lei, do Torá, e que não acreditavam na ressurreição. Então, se alguém te pergunta isso, uma coisa simples, não é?
Ah, mas isso não tem nada a ver com a salvação. Não tem, irmãos. E tem ao mesmo tempo que você estiver pregando uma palavra num lugar e falar, Deus me mostrou que não sei o que, alguma coisa, e fala, tem um fariseu aqui entre nós. Já pensou? Você está falando uma coisa que você não sabe nem o que é, irmão. Presta bem atenção, irmão. Para mim falar uma coisa, eu tenho que saber o que eu estou falando. Eu não posso... Ah, não, mas eu falo tudo por revelação. Eu nem pego na Bíblia. Pelo amor de Deus, é isso aí o ensinamento que você dá. Imagine as crianças que vão num lugar que não sabem nada, não aprendem coisa nenhuma, irmão. Aí você põe ela na frente de uma câmera pregando, profetizando. Deus manda te dizer, batendo palma, como eu já vi na internet. Essa criança não sabe nada, ela só vai saber fazer aquilo, irmão. O resto da vida dela, se perguntar para ela quem foi Moisés, ela não vai saber. Porque quem tirou o povo do Egito, ela não vai saber. E Josué, ela também não vai saber. Porque ela não foi ensinada nada. Você não ensinou nada. Por que Jesus Cristo veio aqui na terra? Por que ele morreu? Por que ele ressuscitou? Não sei. Porque ninguém ensinou. Só disse que Deus ia virar o cativeiro, que Deus ia fazer isso, ia fazer aquilo. E às vezes, irmãos, uma palavra mal falada, os irmãos não imaginem a destruição que traz, irmão. Eu vou contar um fato aqui, irmão, que aconteceu, não vou dizer aonde, para não denegrir o irmão que pregou, porque eu sei até quem foi que pregou, irmão. Eu atendia um determinado setor dentro dos presídios. E o irmão, colaborador que colaborava lá, ele pediu, implorou para mim que queria trabalhar lá, e eu nunca tive ciúme de ninguém, deixei aquele irmão trabalhar, irmãos. Não é o primitivo irmão, que já tinha outro, que foi o primeiro, não é esse. É um irmão que chegou depois e ficou acho que só aquele culto, depois não voltou nunca mais também, porque o que aconteceu depois é muito trágico, mas eu vou ter que falar aqui para os irmãos entenderem. Um irmão não tinha conhecimento daquilo que ele estava falando, ou mesmo que tinha, ele pensou que podia pregar daquele jeito. Ele disse, mesmo que o meu pescoço venha a rolar, isso é coisa de pregar, irmão? Mas eu vou pregar o que tem que pregar, mesmo que o meu pescoço role. Nós temos que falar a verdade, nem que o nosso pescoço role. Irmão, olha o que ele foi falar. O que tinha a ver dele falar isso dentro de um presídio, irmão? Ele tinha que anunciar Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu? Passou uns dias, deu uma briga lá dentro do presídio, e um daqueles que estava no culto degolou o outro, cortou o pescoço do outro fora, irmão, a cabeça do outro. Não estão entendendo? Olha que loucura, irmão. Esse moço, não sei o nome dele, nem vou falar, porque jamais para denegrir a imagem de ninguém, irmão. Jamais falarei e vocês não vão saber aonde foi, nem quem foi. Ele talvez nem tenha culpa, coitado. Ele foi ensinado totalmente errado. Hoje ele já tem outro entendimento, já aprendeu, já não está mais nessa instituição também. Deus que o guarde, porque é uma pessoa muito boa. Eu não estou falando mal dele, de maneira alguma. Não tenho que falar mal dele. É porque ele aprendeu assim no começo. E ele pregava desse jeito. Que Deus vai fazer isso, que você vai pisar na cabeça do teu inimigo. Irmão, e aconteceu essa tragédia dentro daquele presídio. Graças a Deus, irmãos, que as autoridades daquele lugar não ficaram sabendo que houve essa pregação. Quer dizer, o preso interpretou aquilo de uma forma carnal, não espiritual. Ele queria dizer que o inimigo, enfim, coisas que não edificam, que nem vou falar aqui, irmão, porque nós não temos que falar de inimigo. Mas vocês veem como uma pessoa, se não tiver um certo cuidado com a palavra, ele pode jogar uma alma e uma família inteira no inferno, irmão. Aí você vai dizer, aquele lá vai para o inferno mesmo direto. Aquela lá perdeu a alma. Pelo amor de Deus, quem é você, irmão? Pelo amor de Cristo Jesus, você está demonstrando claramente que você não lê a Bíblia, que você não dedica o seu tempo às Escrituras. Olha para a tua vida, como é que ela está?
Será que você tem o direito? Será que eu tenho o direito? Será que nós temos o direito de julgar o outro? Como é que nós estamos? Porque ao invés de nós julgar os outros, nós não julgamos a nós mesmos. Aí sim. Porque ao invés de nós apontar o dedo para os outros, por que nós não fazemos isso com nós mesmos? Presta bem atenção. Faça esse auto-julgamento de você mesmo. Não é pecado você julgar a si mesmo. Bom, eu fiz isso errado, fiz aquilo, falei isso, falei aquilo, pensei isso, pensei aquilo, não estou de acordo com isso, não estou de acordo com aquilo, mas, todavia, eu vou pedir perdão para Deus. E vou pedir para Deus me iluminar, para mim não entrar em assuntos que não são da minha competência, porque eu quero ir para o céu. Acabou. Se o irmão fez ou deixou de fazer, se pecou, não deixou de pecar, isso não é problema seu. Não é você que morreu, não foi você que ressuscitou. Cabe àquele que está na frente ensinar o homem a fugir do pecado. E você que está na sarjeta jogado, não vai atrás de conversa não, dizendo que você não tem mais salvação, porque por causa desses tipos de comentários e desses tipos de pregação, muitos já perderam a vida. Muitos caíram na sarjeta, que eu conheço, e não é um só. Quantos que Deus me deu a graça, por misericórdia, de livrar da morte, irmão? Os irmãos acreditam nisso? Porque eu entrei com essa palavra de amor, com essa palavra que conserta, que restaura. O único pecado que nunca vai ter perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ah, então vamos liberar tudo, deixar pecar? Não, não é isso que eu estou falando. Não torça aquilo que Deus está pondo na minha boca. Não torça. Eu estou falando aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para nós não julgarmos e não amaldiçoarmos. Mas eu não amaldiçoei ninguém, não. Você fez pior, mandou a pessoa para o inferno. A maldição tua não pega. Vai você mandar o outro para o inferno, você pode pôr o outro em depressão, que vai ter um monte que vai atrás de você falando amém, amém, amém. Sabe por quê? Porque não conhece a Bíblia, porque não conhece a Escritura, porque não conhece o que é Jesus Cristo, não aprendeu ainda o que é ser crente. Ora, alguém perguntou para o Senhor Jesus: Senhor, e aquele discípulo? O que será dele? O Senhor Jesus podia dizer: aquele ali vai ficar aí, aquele ali vai acontecer isso, vai fazer aquilo. O Senhor Jesus não falou nada. O Senhor Jesus falou: o que importa a ti o que vai acontecer com ele? Segue-me tu. Será que você não leu isso ainda, irmão? Irmão, você que está aí sofrendo, jogado fora, que já não te saudam mais, falam que você é a porca lavada que voltou para o despojadouro da lama, que você não tem direito mais de salvação, que Deus mais não está na tua vida, que isso, que aquilo. Irmão, quer saber uma coisa? Joga tudo esse lixo fora. Isso aí é lixo, tá? Joga tudo esse lixo fora e fica com isso aqui, ó. A palavra de Deus. Busque de Deus a misericórdia, porque só ela que triunfa no juízo. E peça misericórdia. E você que está acostumado a fazer isso com o teu irmão, cuidado, hein? Cuidado. Olha aí o que está acontecendo. Esses dias Deus me deu uma revelação que ia acontecer isso. Alguém foi lá no comentário: não acredita não, irmã. Isso aí é tudo ilusão. Deus mostrou para mim vulcões entrando em erupção, a terra saindo fogo da terra. O irmão disse que era tudo ilusão. Por que não aparece aí agora colocando no comentário se não era ilusão? Agora não aparece. Não tem coragem. E eu nem quero que venha mesmo, sabe, irmão? Porque pessoas que vêm para atrapalhar, Deus que tenha misericórdia, que salve a alma dele, mas que não entre nem no meu canal. Eu não preciso de inscritos assim, irmão. Eu prefiro ficar com aquilo que é de Deus e com aquilo que concorda com a salvação. Não estou denegrindo ninguém. Eu amo vocês. Tem canais excelentes, tem irmãos excelentes de todas as denominações, de todas, inclusive daquela que eu saí, certo? Não estou falando mal. De todas. Cada um tem uma liturgia, cada um tem um método de amar a Deus da mesma maneira, todavia tem uma forma diferente às vezes de se prostrar. Um hora virado para frente do altar, outro hora virado para trás, um hora sentado, outro hora em pé. Irmão, o importante é Deus ouvir a oração. Uma coisa é, irmão,
Não falemos mal uns dos outros, não amaldiçoemos ninguém. O Senhor Jesus disse: abençoai e não amaldiçoeis. Deus seja em eterno glorificado. Amém.